Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo da minha série sobre os principais ecossistemas do Brasil e do planeta Terra. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os arbustais tropicais sazonalmente secos. Essa imagem que está na tela já mostra a cara do ecossistema que eu vou falar hoje, que são aqueles ecossistemas terrestres dominados por arbustos com poucas árvores ocorrendo espalhadas. Esse ecossistema é o ecossistema T3.1 na classificação da UICN. A caracterização geral do funcionamento desse tipo de ecossistema foi proposta no trabalho do David Cate, publicado em 2022, como parte da proposta da UICN de classificação de todos os ecossistemas do planeta Terra. A referência completa desse trabalho e também o link da internet, de onde você pode baixar ele, estão na descrição aqui do vídeo, tá? Aqui na imagem você tem o título dele. Nessa classificação, os arbustais tropicais sazonalmente secos representam esse grupo T3.1, né, dentro do bioma arbustais e florestas arbustivas, florestas abertas, que por sua vez está dentro do domínio terrestre. Esse tipo de ecossistema, sendo dominado por arbustos, nos leva à seguinte pergunta: o que é um arbusto? Uma das definições de arbusto afirma que os arbustos são plantas ramificadas desde a base, onde a gente não consegue identificar um caule principal. Então essa é uma definição de arbusto baseado muito na forma da planta, na morfologia. O problema dessa definição é que às vezes você pode ter plantas bastante altas, bastante grandes, com caules ramificados. Uma outra definição é uma definição baseada na altura simplesmente. Por essa definição, qualquer planta que tenha um caule lenhoso e que seja menor do que 3 metros de altura, algumas pessoas usam 5 metros de altura como definição, seria um arbusto. Então todas as plantas acima de 3 metros ou 5 metros seriam árvores. Eu tendo a preferir essa definição porque eu acho ela mais simples, mais fácil de ensinar e de aplicar no campo quando a gente encontra uma variedade incrível de formas das plantas e graus de ramificação. Às vezes fica difícil classificar uma planta como árvore ou arbusto com base só na morfologia. Esse tipo de ecossistema ocorre em climas com uma estação seca bem marcada e bastante longa, que limita a ocorrência das árvores. Então são ecossistemas em ambientes que, por algum motivo, a existência de árvores é dificultada. Geralmente é por causa de uma combinação de seca prolongada com solo pobre. Então é por isso que o próprio nome do ecossistema já menciona a expressão sazonalmente seco. Outra característica desses ecossistemas, segundo a UICN, é que eles costumam ocorrer sobre solos pobres em nutrientes. Aqui no Brasil, essa característica corresponde bem aos arbustais do cerrado, mas já na Caatinga, eu acredito que é uma afirmação ainda a ser confirmada, já que a Caatinga, nas suas regiões com solos cristalinos, é bastante rica em nutrientes. A produtividade primária desses ecossistemas ela é moderada ou intermediária em comparação com outros ecossistemas. Isso significa que a biomassa de folhas, frutos, raízes e caules, que é produzida por hectare por ano, não é nem muito baixa nem muito alta. Isso é assim porque, apesar dos solos pobres e da seca sazonal, existe a temperatura elevada das regiões tropicais e existe uma estação chuvosa, que muitas vezes é significativa, o que garante um grau moderado de produtividade. Os arbustais tropicais são ecossistemas que ocorrem na maioria das vezes em forma de matriz ou intercalados com as savanas ou então com as florestas secas. Então os arbustais ocorrem como manchas na paisagem e não como grandes blocos geográficos únicos. Veja que os arbustais não são a mesma coisa que o ecossistema de savana. Nas savanas,
existe uma dominância de gramíneas no estrato herbáceo, como nessa imagem que a gente está vendo aí agora. Então, quando você tem uma savana arbustiva, isso significa um ecossistema dominado por gramíneas, com muitos arbustos e poucas árvores, tá? É diferente de um arbustal propriamente dito. Já os arbustais tropicais podem ter gramíneas em algum grau, mas elas não formam uma camada ou estrato contínuo como nas savanas. Nessa imagem que está aparecendo aí, a gente vê um arbustal no Havaí, em que os arbustos aparecem com alta densidade e o espaço entre eles não é dominado por gramíneas nem outras herbáceas altas, mas sim baixas ou até inexistentes. O ecossistema de arbustal não tem uma camada alta de herbáceas entre os arbustos na maioria das vezes, e sim herbáceas rasteiras ou espaço livre. A biodiversidade dos arbustais tropicais é moderada, não sendo das mais altas, mas também não é baixa. Além disso, pode ter um grau elevado de endemismo entre as plantas, os invertebrados e aves, entre outros grupos. Esse grau de endemismo quer dizer que essas espécies ocorrem com uma distribuição geográfica limitada apenas a uma determinada região, sendo uma espécie única em todo o mundo e ocorrendo apenas ali. Esse animal na foto é o gambá pequeno do cerrado, o Gracilianus agilis. É uma espécie de gambá endêmica do cerrado brasileiro que inclui ecossistemas de arbustais em alguns casos. Esses ecossistemas são dominados, em geral, por arbustos com folhas pequenas e duras, com muitas fibras, chamadas de esclerófilas, que apresentam uma produção elevada de biomassa para a área da folha. As plantas esclerófilas têm folhas duras e entrenós curtos adaptadas à seca. São espécies geralmente perenes, que não perdem as folhas e de crescimento lento. As espécies de plantas nos ambientes sazonalmente secos costumam apresentar outras adaptações para sobreviver à seca sazonal. Essas incluem características que permitem a captura de luz e nutrientes, mas, acima de tudo, a conservação e proteção da energia e dos nutrientes que foram adquiridos com dificuldade. Então, além das próprias folhas esclerófilas, que eu falei agora há pouco, também tem raízes densamente agrupadas que podem explorar o máximo de água e nutrientes por um determinado volume de solo, além de muitas relações de interdependência com fungos e micro-organismos do solo para capturar nutrientes com mais eficiência. As teias tróficas dos arbustais são geralmente simples, com os próprios arbustos sendo os principais produtores primários e sem muitos níveis tróficos. A fauna dos arbustais tropicais é dominada por aves e répteis que se alimentam de insetos e néctar, assim como pequenos mamíferos que se alimentam de sementes. Na imagem a gente vê o beija-flor do cerrado se alimentando do néctar de uma flor. Segundo a UICN, o fogo é comum nos meses secos, principalmente no inverno seco. Isso falando em termos globais, Aqui no Brasil essa característica é encontrada mais uma vez no cerrado, embora não na caatinga, tanto assim. De forma geral, os arbustais tropicais têm no fogo um dos grandes fatores de controle ou regulação desse tipo de ecossistema. Então, o fogo funciona como um fator de cima para baixo na regulação da estrutura e composição de espécies. Quando eu falo de cima para baixo, eu quero dizer que é um fator externo que vem e provoca uma destruição e, ao mesmo tempo, uma renovação no ecossistema, colocando um limite para o desenvolvimento desse ecossistema e abrindo oportunidades de regeneração para diversas espécies, quando esse fogo é natural ou é de baixa frequência ou baixa intensidade. Então aqui a gente tem um resumo teórico das principais características desse ecossistema. Então, se você considerar aqui, você tem um ambiente, o solo raso ou pobre ou ácido demais, gerando pobreza nutricional do solo, falta de nutrientes.
E isso vai acoplado com falta de chuva, principalmente no inverno tropical, né? E então isso limita a produção de açúcares pelas plantas, né? Aí, dentro desse contexto ambiental, você tem o fogo sazonal e a seca sazonal, tá? E aí isso libera a competição entre os arbustos e as plantas. E aí você tem também, nesse contexto, muitos mutualismos entre as plantas. E aí também processos de armazenamento, muitas plantas com características de armazenamento e proteção de carboidratos adquiridos, muitas vezes subterrânea. E aí esses fatores todos juntos afetam o ecossistema e geram as características principais do ecossistema, que são uma produtividade moderada, um endemismo alto, uma baixa razão de biomassa para a área nos arbustos e a ocorrência de gramíneas C4, embora não em grande biomassa, a tolerância à seca sazonal, ou seja, uma certa adaptação à seca em algum grau, né? Captura de nutrientes sendo depois retidos em órgãos que retêm nutrientes, uma estrutura trófica simples e algumas características biológicas das espécies que são dependentes do fogo algumas vezes. Esse mapa mostra a distribuição global desse tipo de ecossistema, segundo a IUCN. As áreas mais escuras são locais onde esse tipo de floresta predomina. Repara que aparece muito aqui o norte da Austrália, aparece o norte da América do Sul, tá? A área mais rosa são locais onde esse tipo de ecossistema existe na forma de mosaico ou mistura com outras vegetações, como florestas úmidas ou como savanas ou florestas secas. Então você tem aqui no litoral noroeste da Austrália, você tem uma grande mancha na Caatinga e nos campos rupestres aqui da Serra do Espinhaço no Brasil, né? Também no Cerrado, aqui na fronteira do Cerrado Norte, e algumas áreas aqui no norte da América do Sul. Nessas áreas todas você encontra os arbustais intercalados, né, com a vegetação da floresta seca ou do cerrado. Na classificação da vegetação brasileira, esse tipo de ecossistema não aparece separado muito claramente, mas ele corresponde aproximadamente a uma variedade de tipos diferentes. É importante ressaltar aqui essa palavra aproximadamente, porque são sistemas de classificação diferentes, então a correspondência entre eles é sempre tentativa. Esses tipos são a campinarana arbustiva, na área da Amazônia, né? A savana estépica park, que é uma fisionomia xeromorfa, né? Significa com adaptações à seca. Então, geralmente isso aí é predominante no domínio da Caatinga, a xeromorfia e a savana estépica, mas no caso da savana estépica park, ela é mais encontrada no Pantanal e no Mato Grosso do Sul também. E também os refúgios ecológicos, como campos de altitude na Mata Atlântica, têm arbustais também, inseridos dentro do domínio da Mata Atlântica. São campos de altitude, de alta elevação, né, de montanha. E na vegetação de restinga, chamada pelo IBGE como vegetação de influência marinha, tem também formações arbustais ali na restinga, solo arenoso, tá? Às vezes. E na vegetação com influência fluvial ou lacustre, uma vegetação que às vezes tem arbustais com ou sem palmeiras em ambientes próximos a áreas alagadas, tá? Então aqui é uma campinarana arbustiva na Amazônia, que é uma das diferentes fisionomias da campinarana, né? Quando a campinarana é dominada por arbustos na região da Amazônia. Aqui é uma imagem de uma savana estépica, como o IBGE chama, que é uma caatinga. Nesse vídeo aqui eu falei um pouco sobre as campinaranas amazônicas, no contexto das florestas tropicais sob solos arenosos. Um outro critério com embasamento científico muito atualizado é a classificação da vegetação brasileira e sul-americana não andina proposta pelo professor Ari Oliveira Filho, da UFMG, nesse artigo aqui mostrado na tela.
Nessa classificação, o autor reconhece claramente uma fisionomia distinta das florestas e das savanas, denominada de fisionomia arbustiva. Ele então reconhece os arbustais latifoliados, ou seja, de folhas largas e não muito duras, e os arbustais que são densos e com pouca cobertura herbácea, e o arbustal rigidifoliado, que é decíduo, perde as folhas na época seca e tem folhas esclerófilas e caules espinhosos e muitos cactos. É o que em inglês se chama de cactus scrub. Lembrando sempre que isso tudo se refere ao funcionamento do ecossistema, estrutura e funcionamento, e não à composição de espécies. Então, a composição de espécies vai variar de área para área, tá? Como eu já mencionei em outros vídeos, aqui nessa imagem você tem aquele mapa do trabalho de regiões florísticas da Mata Atlântica. Então você tem aqui regiões com espécies diferentes na Mata Atlântica, tá? E isso não significa que a fisionomia mudou. Você pode ter um arbustal vizinho a outro arbustal e ter espécies diferentes. Então não é a mesma coisa fisionomia e florística. Uma outra observação importante nesse sentido é que a gente não deve confundir a existência do ecossistema natural, que eu estou falando de arbustal, com o processo de degradação conhecido como arbustização. A arbustização é quando um ecossistema começa a perder os seus elementos naturais, perder a sua biodiversidade, e ele pode ser invadido ou por espécies exóticas de arbustos, ou ter algum arbusto nativo que tem a sua abundância muito aumentada e toma o espaço de outros elementos que antes conviviam com ele. Um exemplo é a eliminação de gramíneas em uma savana pelo excesso de pastejo, por exemplo, levando à hiperdominância de arbustos, que por sua vez podem tornar os incêndios mais graves e intensos do que eram antes com as gramíneas. Ou então na caatinga, o corte e queima da vegetação nativa, ficando o ambiente degradado com uma superdominância da jurema preta, que é a mimosa tenuifólia, por exemplo, como a gente vê nessa imagem aí, que mostra inclusive a jurema preta em floração. Então, os arbustais de que a gente falou nesse vídeo de hoje não são ambientes degradados. Eu estou falando nesse vídeo do ecossistema nativo de arbustal, tá bom, pessoal? É isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Saiba um pouco mais sobre os nossos belos arbustais. Eu me despeço com uma foto de um arbustal rigidifoliado na Caatinga, no interior do Rio Grande do Norte, na estação seca, com arbustos decíduos, espaço de solo exposto entre os arbustos e cactos isolados. Um abraço e até o próximo vídeo.